Queridas irmãs, a paz do Senhor, uma grande alegria estar aqui no meio de vocês mais uma vez. Eu quero aproveitar que você está de pé e convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Amém? O pessoal sentou, né? É porque eu só vi as primeiras fileiras, irmãs. Você não está entendendo? Eu fico nervosa, não vejo mais ninguém. Aproveitar que eu estou vendo as primeiras fileiras e vocês estão se levantando, apresentar minha mãe que me acompanha, a irmã Glorinha também. É Glória e Glorinha. Lá em casa a gente tem uma piada interna, que não é tão interna, né? Que a gente diz que é a glória da segunda casa. Estou brincando. Lá em casa isso não é verdade. A glória da primeira casa é maior mesmo. E para mim é um grande privilégio que eu tenha recebido essa graça de ter o mesmo nome. Espero em Deus desenvolver o mesmo caráter, a mesma vida de oração. Vou falar da minha mãe não, senão eu vou chorar. Amém. Ruth, abra sua Bíblia, primeiro capítulo do livro de Ruth. Texto muito conhecido nosso. Nós estamos com a missão de pensar a respeito, nesses primeiros minutos, a respeito do tema encorajamento. Nós somos mulheres que queremos ser despertadas por Deus. Amém ou não amém? Amém. Na segunda parte, nós pretendemos, com a graça do Senhor, Deus nos dê essa oportunidade de pensar, depois de encorajamento, do despertamento, pensar já num outro momento. Mas agora, por enquanto, a gente fica olhando para essas duas mulheres, Noemi e Ruth, para ver o que elas podem nos ensinar, quais são as lições que as decisões que elas tomaram na caminhada nos ensinam. Diz a palavra do Senhor, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e você vai acompanhando comigo na sua Bíblia, na tela, na sua Bíblia, amém, que está aberta, seja qual for a sua versão. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6. Então se levantou ela, diga comigo, então se levantou ela, obrigada, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe. Diga comigo, e voltou. Porquanto na terra de Moabe ouviu, diga comigo, ouviu, que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera. Diga comigo, saiu. Ela e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 8. Disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis, até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, após tua cunhada. Disse, porém, Ruth,
não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridas, nós lemos todo o primeiro capítulo de Ruth. Você já pode cortar da sua leitura diária. Capítulo Ruth 1, foi, com a graça de Jesus. E eu quero pedir a você, apesar de todas as distrações que um ambiente cheio como esse pode promover, quero pedir a você que você fique comigo nos próximos minutos. Eu prometo ser, não vou falar breve, mas eu estou pela fé, irmãos. Prometo ser breve para que a gente possa aproveitar ainda tudo que o Senhor tem reservado para nós esse dia. Queridas, olhar para a vida de Noemi e de Ruth, pelo menos nesse primeiro capítulo, é um misto de emoções. É quase como assistir um filme, porque essa narrativa é muito bem costurada. O autor, ele teve o cuidado de colocar detalhes, de colocar sentimentos, exposições, de uma forma que você vê o desenrolar na tela. Parece que a gente vê isso daqui e a gente vai ficando... E são só 4 capítulos. Deixa eu instar com você nessa tarde que você continue a leitura. Eu sei que eu pretendo, com a graça de Deus, falar ainda mais de Ruth no segundo momento, mas que você leia os 4 capítulos, porque é curto e você vai sentir aquele gosto. Ao final de cada capítulo, a história só melhora. Ela começa num nível bem baixo, de tristeza, de depressão, de horrores, mas ela, ao final de cada capítulo, vou provar para você não achar que é minha opinião. Assim termina o primeiro capítulo. Elas chegaram no princípio da colheita. Isso já é uma nota de esperança. Elas chegaram no princípio da colheita. Aí acaba da seguinte forma o segundo capítulo. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Se você conhece um pouco da história, você já vê que a gente já está um tom acima. Mais uma boa notícia. Assim termina o terceiro capítulo. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Opa, mais uma boa notícia. Se você não conhece a história, você deve estar dizendo, mas o que está acontecendo? Você vai entender. Mas são só coisas que vão arrematando cada vez mais uma subida de nível, uma próxima fase, algo de mais esperança, um tom, acabou aquela melancolia do primeiro capítulo, minha filha, de agora em diante é só vitória, como diz o povo aí fora, na vida de Ruth, né? Na nossa a gente ainda tem uns percalços, mas amém. Versículo 22, do último capítulo, é a cereja do bolo. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Para você que não conhece a história, em poucas palavras, essa história começa com um tom muito fúnebre. Nós somos apresentados a um momento caótico na história de Israel, que é o momento dos juízes. Diga comigo, juízes. O momento dos juízes é um momento de ciclos repetitivos de violência, de devassidão, de depravação, de idolatria. São ciclos. O povo se afasta do Senhor, o Senhor permite que os inimigos se levantem contra o povo. Esses inimigos, então, levam o povo à escassez, à miséria, à destruição, e isso faz com que o povo arrependido volte-se para Deus, e Deus, então, levanta um libertador, que a gente chama aqui de juiz. Ele vem para julgar a terra, ele vem para libertar o povo daquela opressão que os seus inimigos lhe impõem. Então, esse juiz, usado por Deus, tira o povo desse cativeiro, tira o povo dessa situação caótica e restabelece o povo a uma normalidade. E é esse sentimento de normalidade, de comodidade, de que as coisas agora vão muito bem, que leva o povo a uma letargia, a um adormecimento, a uma morosidade, a uma indolência, a uma insensibilidade que faz com que eles achem que agora já não precisam mais do Senhor.
e passam a seguir os costumes da cultura da terra onde eles estão. E isso os leva, mais uma vez, à desobediência, à idolatria. E Deus, então, levanta os inimigos. Perceba o ciclo? Deus levanta os inimigos, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, o povo é liberto e volta outra vez para a sua indolência, para a sua letargia. O que Deus usa, então, para despertar o povo dessa letargia? Deus levanta sempre duas coisas. Uma, Deus permite que o inimigo mais poderoso, ou que não era mais poderoso, mas se torna mais poderoso diante da vulnerabilidade, da debilidade, da fraqueza de Israel, esse inimigo, então, ganha força e se levanta e passa a oprimir. E aí Deus, depois de ter levantado, permitido que esse inimigo afronte Israel, humilhe Israel, então agora Deus espera o arrependimento do povo, para que ele faça a segunda ação. Levante, então, o libertador. Israel viveu esse ciclo. Enquanto todo esse ciclo está acontecendo, você lembra de juízes famosos. O mais famoso deles, quem era? Um homem muito forte. Sansão, que provavelmente não era forte coisa nenhuma. Sansão devia ser um faquir, devia ser um frango, um franguito, um homenzinho bem franzino, bem... O que fazia Sansão ser Sansão não era que ele puxava ferro na academia e tomava whey protein. O que fazia Sansão ser Sansão era o quê, gente? Era o Espírito do Senhor que se apossava dele. E aí o homem podia ter 50 quilos. Ele destruía os 200, 300 quilos que vinham pela frente pelo poder do Senhor que operava sobre ele. Outros famosos, Gideão. Às vezes a gente lembra desses heróis da fé, e quem conhece a história sabe que eles não eram muito heróis, né? Eram heróis bem problemáticos. Mas por que a gente chama de heróis? Por causa de Hebreus. Hebreus vai colocá-los na lista dos heróis da fé. E vai dizer, me faltaria tempo de falar ainda de Gideão, de Sansão. Então, se Hebreus está chamando eles de heróis, quem sou eu para ficar dizendo, não, eu não acho que foi herói, não. Acho que Sansão deu muito mole. Se fosse eu, não faria. É bom que Deus te conhece melhor do que eu, né? Deus me conhece melhor do que vocês. Então, eu fico pensando que esses homens que Deus levantava, longe de serem perfeitos, longe de serem projetos acabados, longe de serem pessoas realizadas já. Pelo contrário, Deus encontra Gideão malhando trigo no lagar, chama Gideão de varão valoroso, Gideão vira para ele e fala, quem é que o senhor acha que é para vir me chamar? O que aconteceu com as coisas que eu ouvi meus pais dizerem que o senhor fazia? O senhor sabe quem eu sou o menor. Ele dá uma série de desculpas, acusa Deus de ter esquecido deles, acusa a si próprio de não ser o suficiente, e Deus ignora tudo que Gideão está dizendo. E se eu sou contigo, Gideão, eu digo para você, você vai destruir os midianitas como se fossem um só homem. Que bom, irmãos, que Deus não está olhando para as desculpas, para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades, para as nossas limitações, para o lugar onde você mora, para quem foi seu pai, para quem foi sua mãe, para o tipo do cabelo, do dente. Eu não tenho dente, Deus não pode me usar. Eu já ouvi tudo nessa vida, irmão. Não, porque se eu tivesse mais 10 metros de não sei o quê... Eu falei, irmão, o quê? O currículo? Você acha que Deus está olhando para o currículo? Deus, quando foi chamar Davi, o currículo de Davi era o seguinte, não, ele tinha. Ele matou o urso e matou o leão. Mas quem sabia disso? Deus e Davi. Qualquer um olharia para Davi e diria, nem o pai lembra dele. Deus quisesse um guerreiro experiente, tinha chamado Saul, mas o guerreiro experiente estava em pecado. Sabe para quem Deus está olhando? Para os imperfeitos, para os débeis, para os fracos, para os incapazes, mas aqueles que escolhem depender do Senhor. Aqueles que escolhem ser fortalecidos pela graça do Senhor e não com a sua própria força. Glória a Jesus por isso. Irmãos, no meio desse ciclo que a gente tem visto, Deus levantando homens incapazes, homens imperfeitos, mas que por meio deles vem o livramento, por meio deles vem o escape, por meio deles vem a vitória, e o povo ainda assim volta à rebelião. Esse é o tempo dos juízes. E a Bíblia vai dizer que é no tempo dos juízes, enquanto tudo isso está acontecendo, um homem pegou a sua família e decidiu que ia emigrar. Ele se torna um imigrante. Ele decide sair da sua terra, por quê? Porque é mais um momento de escassez, no meio de tantos que ele já viu. E ele já sabe como essa história vai acabar. Ele já sabe que hoje Israel está ruim, amanhã vai melhorar e depois vai ficar ruim, porque o povo não quer ser transformado. O povo quer ficar empurrando isso daí. Então o que ele decide? Não, isso aqui não tem mais nada para a gente. Detalhe, eles são de um lugar chamado Belém. Diga comigo, Belém. Belém significa casa do pão. E faltou pão na casa do pão. O que me faz pensar, irmãs, atenção aqui. Tem coisas na nossa vida que não estão no nosso planejamento. Tem coisas que vão contra o nosso planejamento. Tem situações que a gente vive
que a gente não se planejou, não pensou, é o inesperado. Eu chamo de os imponderáveis da vida. Todos nós temos de aprender a conviver com aquilo que ninguém poderia imaginar que ia acontecer e acontece. Não acontece só na casa do outro, não acontece só no filme, não acontece só no telejornal, às vezes nos sucede. Às vezes acontece na nossa casa. Às vezes nós é que somos alvejados com aquilo que a gente pensa, não, é na casa do pão. Mas às vezes falta o pão na casa do pão. No meu calendário, no meu planejamento, na minha agenda, não tinha espaço para isso acontecer. Mas o bom, irmãos, é a gente depender daquele para quem não existem imponderáveis. Na agenda de Deus, a Bíblia vai dizer que no livro do Senhor, todos os nossos dias já estão escritos. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabia que ia faltar pão, mesmo que o lugar tivesse o nome de Casa do Pão. Agora, o que eles não sabiam é que não apenas faltaria pão ali. Eles não sabiam que para onde eles estavam indo, Moabe, a morte os acompanharia. Eles chegam em Moabe e a primeira notícia que nós temos, não sabemos como. A gente não sabe se Elimeleque estava doente, se foi pego num acidente, se alguém o assassinou. Ele morreu. Morre o pai. Tragédia suficiente? Ainda não. Porque logo depois vão morrer os 2 filhos. E a Bíblia vai dizer em 2 momentos que Noemi fica sozinha. Ela fica sozinha quando morre, perde o marido, e ela fica sozinha depois com a perda dos seus filhos. O que vai acontecer com Noemi? Noemi vai passar por infortúnios sequenciados, por uma série de misérias. Ela passa pela viuvez, ela passa pela esterilidade dos filhos. Não bastasse perder o marido, os filhos ficam 10 anos com ela estéreis, não deixam um neto. E depois morrem também. Eu fiquei pensando, irmãos, alguém disse isso, eu achei essa expressão interessante, que pior do que você conviver com a morte de alguém, é você conviver com a morte dos homens e dos seus nomes. Para nós, talvez, no século XXI, nós mulheres temos uma outra cabeça, a gente tem uma outra cultura, mas não adianta ler o texto com a nossa cultura, a gente tem que ler o texto pelas lentes da cultura em que ele foi escrito. E para esse tempo aqui, um homem morrer sem descendência é que seu nome será apagado. Pior do que a morte de uma pessoa é a morte do seu nome. É assim que é visto no tempo bíblico a morte de alguém que não deixou filhos. Então Noemi, ela se viu de repente, um processo. Foram muitas desgraças, mas não foram no mesmo dia, como Jó. Levou um tempo. Ela passou por fases da vida dela. E naquele momento que se estendeu, porque tem vezes que a tragédia se estende, além, às vezes, do que a gente pensa que pode suportar, mas só do que a gente pensa. Deus é que conhece o nosso limite. Essas tragédias em sequência levam Noemi a se ver despida de tudo aquilo que traria significado à vida de uma mulher no seu tempo. Ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem idade, ela não tem forças para trabalhar pelo seu próprio sustento. Pensem comigo rapidamente, como que seria a vida de Noemi agora em diante? Alguém disse assim, ela pode casar de novo. Nesse tempo não pode. Por quê? Quem é que ia querer casar com alguém que não lhe pode mais dar filhos? Porque o casamento nessa época não é casamento como hoje em dia, que você casa por amor, por companheirismo, para ter uma pessoa do seu lado. Não, nesse tempo casa-se para ter filhos. Se Noemi não pode mais dar filhos porque está velha, dificilmente alguém aceitaria casar-se com ela. E quem é que vai sustentá-la se os filhos não existem mais? Ela não pode mais trabalhar porque está velha. Ela tem idade suficiente para depender de alguém, mas os seus esteios foram embora. Eu acho que não dá para pintar um quadro mais lúgubre, mais fúnebre, mais terrível do que esse. E aí você pensa, o que essa mulher vai fazer? Mulheres, nós precisamos ser despertadas por Deus para olhar para Noemi como sendo alguém que nos inspira a reagir. Eu vou dizer de novo. Noemi é alguém que me inspira, me ensina, me chama a reagir. Se eu estou no lugar de Noemi e eu perdi tudo e não há mais para onde ir, irmãos, pelo meu temperamento e pela minha dramaticidade, eu sou uma pessoa dramática, você já percebeu? Desculpa o pessoal da Libras, a irmã deve estar pensando, por que eu me candidatei nesse dia para vir fazer a interpretação dessa menina? Muito dramática, parece Machado de Assis, eu sei, eu exagero, mas é para você pintar o drama do negócio. Irmãos, dramática como eu sou, exagerada como eu sou, eu estou lá sepultando, e eu abro a sepultura e caio junto. E falo, pode me enterrar.
que tem para essa mulher? Qual é o futuro de Noemi? Sem sentido, sem significado, sem direção. Não tem mais nada que aprenda ali. Se sou eu desisto. Eu digo, Senhor, o que mais? O que mais? Agora, Noemi me ensina uma coisa, que mesmo no pior do pior que alguém pode experimentar, no pior da dor, da solidão, do peso social, da viuvez, dos preconceitos, dos pesares, da vergonha, da culpa, de tudo que alguém possa sofrer, irmãos, sempre é possível reagir. Essa mulher me ensina que no pior dia da vida dela, ela não abriu a sepultura e se jogou. Ela não tomou 1 milhão de comprimidos, apagou a luz do quarto, fechou as cortinas, se enfiou debaixo da cama e pediu para nunca mais acordar. Não! Essa mulher tomou uma decisão. A Bíblia vai dizer no versículo 6, então se levantou Noemi. Noemi, quando tinha tudo para entregar os pontos, para se entravar, para se entregar, para abrir mão dos projetos, para abrir mão dos sonhos, para abrir mão do fôlego da própria vida, para enterrar os seus tesouros, dons e potencialidades, ela se levanta e ela decide fazer o caminho de volta para Belém. Nós somos rápidas em condenar Noemi pelo final do capítulo, porque ela vai chegar lá pedindo para mudar de nome. A gente sempre lembra disso. E a gente acusa Noemi. Tá vendo, Noemi? Tá falando que Deus não foi bom com ela. Vamos dar um desconto para Noemi hoje. Sabe por quê? Provérbios vai dizer que a opressão enlouquece o homem. E enlouquece mesmo, tá, gente? Sofrimento, angústia, empurra-nos, muitas vezes, à distorção da realidade. Entenda isso. E você é mulher, como eu sou. Então você sabe que o homem faz isso também, mas ele não fala. A gente fala. Na cabeça dele, ele pensa tudo, mas ele finge que ele é o suprassumo da sacralidade. Ele não fala nada, a gente fala. E aí a gente é acusado, igual Noemi, de se precipitar. Atenção, distorcemos a realidade. Noemi distorceu a realidade aqui, eu sei. Alguém vai perguntar para Noemi, você saiu cheia do quê, Noemi? O texto vai dizer, cheia saí, cheia parti, vazia voltei. Ô Noemi, você saiu cheia de quê? Só se for de fome. Tu não tinha nada, você saiu porque não tinha nada. Do que você saiu cheia? É claro que ela está pensando que ela tinha os filhos, que ela tinha o marido, que ela tinha expectativas melhores. Mas não vem me dizer que você estava abafando, que você saiu para fazer um cruzeiro por Moabe. Não foi isso, não. Você saiu porque não tinha perspectiva aqui onde você estava. Você está com uma mão na frente e outra atrás. Então, Noemi, não distorce a realidade. E a gente faz isso. Cuidado, cuidado. Noemi me ensina, irmãos, uma coisa muito importante aqui. O sofrimento não é sempre, não é necessariamente resultado de pecado. Mas o sofrimento não nos dá direito de pecar. Noemi, você não está vivendo essa situação porque Deus te abandonou, porque Deus se esqueceu de você, porque qualquer outra razão que seja. Mas cuidado com o que você fala no momento do seu sofrimento. Noemi queria mudar de nome. Deixa eu convidar você, não se precipita. Isso que você está vivendo é uma fase na sua vida. Noemi, você significa agradável. Não queira se tornar amarga, porque quando passar esse momento, você vai ter vergonha das coisas que você postou. Você vai ter vergonha das coisas que você falou, de fulano, de cicrano. Então, Noemi, nesse momento, segura um pouco. Sai um pouquinho da rede social, em nome de Jesus. Desabafa menos, ou desabafa com as pessoas certas, de preferência no pé da sua cama, com o teu Salvador, com o Consolador da sua alma. Ele que vai ser a recreação, ele que vai te refazer no momento certo. Noemi, cuidado, tem gente que já está indo para o cartório mudar de nome, arrancando os cabelos, fazendo loucura. Irmãos, a opressão enlouquece a mente da pessoa. Segura um pouco. Pera e pensa, se a minha história for um pouquinho como a de Noemi, 10% do que ela está passando, de sofrimento, de dor, imagina 10% da vitória dessa mulher depois lá na frente. Segura então, depois você vai ter vergonha. Depois você vai dizer, eu não falei isso não, hein? Não, apaga, Noemi, apaga, essas palavras não saíram da minha boca. Então eu estou te fazendo um favor agora, não muda de nome ainda, porque a história ainda não acabou. Noemi, vou fechar o cartório para você hoje. Hoje você não vai mudar de nome. Hoje o Senhor está dizendo para você, é só o primeiro capítulo. Noemi, no meio de toda essa amargura, ainda me ensina algumas coisas. Primeiro, ela me ensina a não se tornar surda às notícias que vêm de Belém, apesar da minha dor. Estou sofrendo muito, eu quero ficar isolada, eu quero ficar amargurada, eu quero ficar afastada. Não, Noemi está sofrendo, mas ela está ouvindo. Opa, qual é a notícia que ela escuta? Que em Belém o Senhor enviou pão. Escuta isso.
O tempo me permite um parênteses. Eu vou abrir e vou fechar. Tem outro mérito aqui em Noemi. Noemi me ensina, irmãos, a reconhecer a soberania de quem é soberano. Ela não diz que tudo que aconteceu com ela foi porque o diabo estava furioso. Foi isso que ela falou? Não. Ela disse, foi a mão do Senhor que se descarregou contra mim. E a gente acha que pesado isso. Mas sabe qual é a escola de Noemi? É a escola de Jó. Ela reconhece que tudo vem da mão do Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Noemi sabe que no pior momento da vida dela, ela vai dizer, foi Deus quem permitiu o luto. Não é o acaso, não foi o infortúnio, não foi o destino, não foi o, sei lá, o pessoal tem uma expressão aí, o karma. Sei lá, no nosso meio tudo entra, viu, irmão? Mas tudo sai, em nome de Jesus. Essas expressões não tem que ficar no nosso meio, não. Aí é minha sina, minha mãe era assim, meu pai é assim, meu avô é assim, então eu vou ser assim também. Noemi está dizendo, não é negócio de sina, não. Nem negócio de karma, não. É Deus quem está no controle de todas as coisas, que permitiu que esse sofrimento acontecesse comigo. É reconhecer quem o Senhor é, Deus que permite o mal. Mas escuta o que eu estou dizendo, é Noemi quem vai reconhecer também, no versículo de número 6, que é o Senhor quem visitou o povo trazendo pão. Quem trouxe o pão não foi o diabo, quem trouxe o pão não foi o acaso, não foi o bom investimento, a boa economia, a boa política, não. É o Senhor quem fechou a porta, é Ele quem abre a porta também. Irmãos, do Senhor é o querer e o efetuar. Tem uma música que o pessoal canta aí fora, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar... Estou vendo os crentes aí completando. Tu vigia, irmão. É assim que a gente pega, estou brincando. Irmãos, que mentira, e a gente cantava isso, né? Que mentira. O acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Isso é mentira em todos os níveis. Primeiro, tu não tem que andar distraído. Você tem que andar desperto. Você tem que andar vigilante. Porque é a última hora da igreja. Não dá mais tempo de ficar se distraindo com besteira. Perdendo tempo com coisa que não nos faz chegar a lugar algum. Chega de distração. Segundo, acaso não te protege de nada. O Senhor Deus é o soberano sobre a história. E a Bíblia diz que por causa dele, o maligno não nos toca. Quando o diabo quis brincar com Jó, Deus estabeleceu bem nítido de Satanás, tu é um pitbull na minha coleira. Até aqui você vem, até aqui você não passa. Daqui você não passa. Toca em tudo, mas na saúde não toca. E só toca quando eu mandar. Mas a vida dele está nas minhas mãos. Ele é meu. Você tem dono. No teu sofrimento você não foi esquecida. No teu sofrimento você não está desamparada. Você não foi abandonada. O Senhor tem a história da sua vida, a narrativa da sua vida, firme nas mãos dele. Noemi a gente tem que reconhecer. Ela reconheceu. Deus mandou pão. Irmãos, tem algo que a gente precisa hoje olhar para a nossa própria vida e buscar em Deus. Senhor, Tu és o soberano. O Senhor é o Deus que tem a vara na mão. O Senhor é o Deus que sabe nos punir, mas o Senhor também sabe nos consolar. Se o Senhor permitiu o sepultamento dos filhos e do marido, o Senhor também é um Deus que faz chegar pão em Belém para mudar a nossa história. Irmãos, o final da história de Noemi, eu vou me antecipar. O final da história de Noemi é que ela recebe uma herança que é melhor do que 7 filhos. 7 filhos equivale, na linguagem bíblica, a uma família plena, completa, perfeita. Mas ela vai dizer, tua nora é melhor para você do que qualquer dos filhos. E você, Noemi, vai carregar nos braços o ancestral do rei Davi e o ancestral do Salvador da humanidade. Noemi não teria vivido tal honra. Noemi não teria sido alçada ao lugar onde ela chegou pelas suas próprias forças, nem pela sua própria capacidade, nem se tivesse ficado prostrada em Moabe. Ela escolheu reagir. Mulher, Deus está te despertando, dizendo para você, decida reagir, decida se levantar, decida fazer o caminho de volta para o lugar onde Deus acenou com o pão. Como que eu vou saber, Glorinha? Você precisa estar sensível ao que o Espírito está falando. Se Noemi tivesse desligada, obscurecida, isolada do mundo, só fechada, ensimesmada no seu próprio sofrimento, ela não ouviria a notícia de Belém. E ela não se levantaria. Irmãos, pensa nessa cena. Eu amo pregar nesse texto porque eu visualizo tudo. Noemi recolhendo as coisinhas dela. A trouxa de Noemi não devia pesar 2 quilos. Junta os cacarecos, não é isso que você fala? Vou juntar meus cacarecos. Juntar aqui meia dúzia de roupa que eu tenho. Vou fechar minha trouxa. Os vizinhos abrem a porta.
E Noemi deve estar procurando um precipício para se jogar. E Noemi ficou doida de vez. E Noemi está pegando as coisas dela, fechou a porta de casa, botou uma placa. Venda-se, sei lá o que ela botou. As noras viraram, nós vamos com você. Irmãos, essa mulher reage e ela inspira outras mulheres a reagir. Na reação dela, ela diz: eu não vou me prostrar, eu vou voltar para onde Deus disse que tem pão, eu vou voltar para o lugar onde Deus está sinalizando, aqui tem misericórdia, aqui tem graça, aqui tem bondade, então eu vou usar toda a força que eu ainda tenho, todo o meu fôlego de vida. Você acha que esse caminho é fácil? Não é não. São pelo menos 100 quilômetros, tem gente que diz 80, tem gente que diz 120. 100 quilômetros distam Moabe de Belém. E você acha que esse caminho para uma mulher pobre, velha, enfraquecida pelo luto, pela dor, você acha que esse é um caminho fácil de fazer? Não é não, irmãos. Pior, você pensa, ela vai juntar uns homens fortes para acompanhar ela. Não, 2 mulheres viúvas. Vão as viúvas lá, tudo junto. Primeira decisão que eu e você, que queremos ser despertadas pelo Senhor, precisamos tomar é decidir reagir. Glorinha, eu não tenho força. Noemi também não tinha. Mas ela tomou uma decisão. Na sua fraqueza, você também pode tomar uma decisão. Senhor, eu não sei de onde eu vou tirar. Eu não tenho recurso. Ela também não tinha. Eu não tenho quem me indique. Eu não tenho costas quentes. Eu não tenho talvez marido. Eu não tenho filho. A minha família é uma tristeza. Está tudo despudegado. Não tem para onde ir. Deus está dizendo para você: só levanta a cabeça. Só sinaliza com a mão. Só diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu estou viva. Eu não morri. Senhor, eu estou viva. Me ensina a viver. Senhor, me dá alguma estratégia para poder fazer o caminho de volta para onde a minha história vai ser reconstruída. Tudo que você precisa é sinalizar para Deus um pedido de socorro, dizendo para Ele: Senhor, se o Senhor se esqueceu de mim, lembra-te de mim hoje, Jesus. É só isso. Irmão, Zaqueu nunca pensou que ia receber Jesus na casa dele para almoçar. Tudo que ele queria era ver Jesus. Então ele foi lá, no meio da sua humilhação, da sua vergonha. Ele não podia ser reconhecido, porque senão ia ser apedrejado. O povo odiava aquele homem. Ele só quer ver Jesus. Tudo que Jesus precisava era um sinal de Zaqueu. Era uma reação. Senhor, eu subi na árvore. É só o que eu consigo fazer. Deus só quer isso de você. Decida voltar. O filho pródigo, quando estava numa terra muito distante, não tinha nem roupa para se apresentar diante do pai. Não tinha sapato, não tinha anel. Não tinha honra, não tinha autoridade, não tinha dignidade, não tinha nada. Mas ele tomou uma decisão. Ele se levantou do chiqueiro. E a Bíblia diz que ele começou a fazer o caminho. E uma oração na cabeça dele, ele repetia: Pai, não sou digno de ser tratado nem como um dos teus... Não sou digno de ser teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Quando ele se aproxima para diante do pai, todo aquele discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno. Eu imagino que diante do pai, a Bíblia diz que o pai está lá ao longe, vê o menino se aproximando, corre na direção dele, abraça ele, e ele só deve ter ouvido uma frase: Pai, 3 pontinhos. Pai, eu não sou digno. Você me chamou de quê? Pai. Ah, então você é meu filho. Se você é meu filho, eu não vou te tratar como um dos meus trabalhadores. Se você é meu filho, o seu lugar é com uma roupa nova, com um anel no dedo e com sandálias nos pés. Aquele menino não sabia a recepção que ele ia ter, mas isso é que significa viver por fé. A gente se lança e crê que Deus vai nos receber do outro lado. A gente coloca a mão onde a gente não sabe, a gente pula onde não tem chão e crê que Deus vai botar o chão. Aquele garoto saiu cheio de empáfia daquela casa, dizendo: me dá a minha parte. E voltou com a cabeça baixa, dizendo: Senhor, me trata como um dos teus trabalhadores. Hoje o Senhor quer tratar você, mulher. Ele quer sacudir você, mas Ele não pode decidir por você despertar. Deus hoje quer Noemi, que está aqui, que tem dado subterfúgio, não vou dizer desculpa, porque é pesada essa palavra. Tem colocado coisas na frente. Senhor, eu não me apresento porque eu não sou adequada. Eu não sei falar, eu não tenho estudo, ou eu tenho estudo demais, aí é outro problema. Também Deus precisa derrubar isso do nosso meio. Senhor, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu tenho outras coisas para resolver. E Deus está dizendo para você uma coisa muito simples. Noemi, a casa do pão, Deus chegou lá. Ele está esperando você chegar aonde Ele já está. Noemi me ensina a reagir. Diga comigo, reagir. Mas não só reagir.
Reagir é bom, mas é insuficiente. Por quê? Porque se a gente reagir e não persistir, a gente fica igual órfã. Reagir, diga comigo, reagir. Agora diga comigo, insistir. Orfa e Ruth reagem junto com Noemi. Sim ou não, mulheres? Vamos todo mundo. No meio do caminho. Por isso que eu digo, é tudo no meio do caminho. A gente começa a fazer o caminho e começa a pensar. Será? O que vão falar? O que vão pensar? O que eu estou deixando para trás? O que vem à minha frente? Acho que não vou fazer esse caminho, não. Muito trabalhoso. Órfã, pensa bem, você quer ficar ou quer ir embora? Beijo, Noemi. Mentira, ela chorou. Eu tenho pena da órfã, irmão. Órfã significa pescoço. Nossa, que nome é esse? Pescoço. Mas pescoço também significa o quê? O que o pescoço faz? Firma, é firmeza. A mulher com um nome desse não tem firmeza. Tem mulher que não faz jus ao nome que tem, irmã. Tem uma irmã que é o nome da... Não vou falar, porque aí complica. Vou falar, você não conhece, né? O nome da irmã, não sei que ela graça. Eu falei, mas a irmã mais sem graça, irmã irritada, irmã irada. Eu falei, irmã, cadê tua graça? Eu fico falando, irmão, meu nome é Glória. Eu tenho que viver com uma vida gloriosa. Estou brincando. Eu não sei qual é o teu nome. Eu tenho uma amiga minha que o nome dela é Maria das Dores. Mas o Senhor curou ela e ela não tem nada de dores no destino dela. A vida dela é uma vida de alegria. Mas órfã significa firmeza. E é a primeira a descambar. É a primeira a ser gelatinosa, quando ela deveria ser granítica. Mulheres, órfã e Ruth, somos nós. A gente pode escolher. Você escolheu reagir? Glória a Deus. Mas se você saísse daqui só com essa palavra, eu estaria sendo irresponsável. Porque você ia sair achando que eu reagi, agora Deus faz tudo. Você reagiu, agora Deus diz, persista na sua decisão de reagir. Vai até o fim. Eu lembro, irmãos, da minha avó. Eu não ia falar, mas vou falar. Vou falar porque se eu não falar, ninguém vai falar. Ela é a minha avó. Ela já faleceu, mas é a minha história. Ela tem 6 netos, mas não sei se os outros estão falando, então eu vou falar. Minha avó, muito nova ainda, casou-se com meu avô, um homem que era incrédulo. Ela também não era crente, ela se converte depois do casamento. E meu avô se vê na seguinte situação. Ela era uma mulher de fé, no meio de incrédulos. Meu avô não tinha fé. Ele tinha uma outra religião. Ele tinha outras prioridades. E ele não aceitava a religião, a fé, a vida da minha avó. Minha avó nunca falou para ele que se converteu. Ele percebeu no comportamento dela que ela estava diferente. Ele chamou ela e disse, Tereza, vem cá. O que aconteceu com você? Você não fala como antes, você não age como antes, até a sua forma de se vestir mudou. O que aconteceu, Tereza? Tereza teve que falar. Eu fui para a lei dos crentes. Os antigos falavam assim. E aí, a vida da minha avó, que até então parecia um paraíso, se tornou uma vida muito difícil. Porque meu avô disse para ela, Tereza, ou você fica com o seu Jesus, ou você fica comigo. Se você quiser o seu Jesus, Tereza, você vai perder tudo que você tem. Você vai perder os seus vestidos. Eu vou tirar de você as tuas empregadas. Eles casaram, eles eram muito pobres, mas rapidamente o meu avô ascendeu no meio dele e ele conseguiu uma certa condição financeira e ele disse para ela, você vai viver aqui como uma escrava, eu vou arrumar não sei quantas amantes, eu vou fazer da sua vida um inferno. Costumo dizer, irmãos, que tudo que meu avô prometeu, ele cumpriu. Mas tudo que Jesus prometeu à minha avó, Jesus também cumpriu. Porque minha avó tomou uma decisão. Ela reagiu à afronta que ela estava recebendo. E ela disse, Manuel, tire tudo de mim, mas eu vou ficar com Jesus. Por que eu lembro tanto de Ruth quando eu olho para minha avó? Porque Ruth estava diante da mesma decisão. Noemi virou para ela, a órfã voltou. Volta você também. Olha que Noemi fala, volta para a sua terra e para os seus deuses. Porque ela sabia que a decisão de voltar era dar as costas para Deus. Ela sabia que a decisão de voltar impossibilitaria o exercício da sua fé. Porque tem ambientes, escuta isso, que você na sua fé não vai resistificar. Tem lugares que Deus sabe que se você voltar para lá, você vai enfraquecer, vai desanimar, não vai ser possível. Então Deus está tirando você daquele lugar. Deus está movendo você para um outro propósito, para dizer para você, é aqui que você vai ser firmado. É aqui que você vai ser estruturado, alicerçado, fundamentado, para conseguir desenvolver a sua fé. Ruth, se você voltar, você volta para os seus deuses. Aí a Ruth vai dizer a confissão de fé mais bonita, talvez, do Antigo Testamento.
não me peça para voltar para uma terra que não é mais minha. Ruth vai dizer para Noemi: eu não sou mais moabita, e eu não tenho mais aqueles deuses. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Não me peça para voltar para Moabe, porque Moabe não é mais a minha terra. Eu não tenho mais passado, eu só tenho futuro. Mulheres, Deus está dizendo para você: escolha reagir, o Senhor vai te honrar, vai te dar futuro. Aquela mulher deu as costas para o seu passado, irmãos. Ela rompeu os vínculos com a sua terra. A nova identidade. Noemi, Ruth conhece o poder da sua nova identidade. Se você olha para a confissão dela, todas as palavras estão no futuro. Olha o que ela vai dizer: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te. Aonde quer que tu fores, irei. Onde você pousar, pousarei. Mais adiante: onde você morrer, morrerei. E ali serei sepultada. Mas só tem uma frase que ela fala no presente: o teu povo será? Não. O teu povo é o meu povo. O teu Deus será o meu Deus? Não. O teu Deus já é o meu Deus. Essa mulher só tomou uma decisão porque ela já estava convertida. Na nossa próxima plenária, eu quero trabalhar um pouco com vocês a ideia de como aconteceu essa conversão. Como é que 10 anos de relacionamento, de convivência entre Noemi e Ruth fizeram com que uma mulher levantasse outra mulher e permitisse que ela tomasse essa decisão aqui agora. Mas guarda, isso é um spoiler, isso é para depois. Agora eu quero olhar para você como essa decisão está sendo proclamada. Eu já sou convertida. Mulher, você já sabe quem é o teu povo? O teu povo é o povo de Deus e o teu Deus é o Senhor. Se você sabe quem você é, você vai escolher seguir pelo caminho dele. Olha o que ela disse: eu sei quem eu sou. Isso foi a minha avó. Tira tudo de mim. Sabe de que eu lembrei, irmãos? Uma vez eu ouvi alguém dizer isso, eu nunca esqueci. Escuta só, de quem Ruth é descendente? Ela é descendente de um camarada chamado Ló. Todo mundo lembra de Ló? Ela é moabita, ela descende de Moabe. Moabe era um dos filhos que Ló teve com quem? Com a própria filha. Por isso que o povo é complicado demais, porque eles já nascem de uma relação incestuosa. Escuta isso daqui. Onde que começou? Essa é a pergunta. Onde começou a ruína de Ló? A ruína de Ló não começou quando ele deita com a filha. Aquilo já era o fim da história. Começou quando lá atrás ele virou para o tio, e o tio virou para ele, seu tio Abraão, e disse: Ló, rebanhos demais estão dando problema entre nós. O meu rebanho, o teu rebanho já não comportam, a terra não comporta mais. Os meus pastores, os meus trabalhadores e os teus funcionários estão brigando. Então, Ló, escolhe para onde você quer. Isso nunca dá certo. E eu vou para onde o Senhor mandar eu ir. Sabe o que Ló deveria ter feito? O que Ruth fez. Ló deveria ter virado para o tio e falado assim: o quê? Meu tio? Os rebanhos estão dando problema? Hoje a gente vai fazer uma churrascada. Os meus pastores estão brigando com os teus? Demissão em massa, mando todo mundo embora. Meu tio, eu fico sem nada, mas onde o Senhor for, eu irei. Onde o Senhor pousar, ali eu pousarei. Onde o Senhor morrer, eu vou morrer, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, Ló não tomou a decisão, mas uma descendente sua resgatou a linhagem. Escuta, você que está aqui, eu não sei quais decisões teus pais, teus parentes, teus irmãos, teus antepassados tomaram. Você tem o poder de resgatar a história da sua família. Você vai ser a Ruth que vai tomar a decisão que outros não tomaram, porque nas tuas mãos agora está o poder de reagir e de persistir. Não me peça para voltar atrás, eu vou até o fim. Mulheres despertadas pelo Senhor não voltam a dormir nunca mais. Letargia, indolência, dormência, insensibilidade. Que é isso, mulher? Não. Você está vivendo agora no caminho para Belém. Você tem uma nova identidade. Você não é mais moabita. E Moabe não tem mais nada a ver com você. Ló não tomou a decisão. Ruth tomou. Uma descendente de Ló e diante de uma descendente de Abraão, finalmente fazem a aliança que Deus quer ver entre nós. Mulheres que têm o mesmo Deus, que são parte do mesmo povo e que vão até o fim juntas. Minha avó então tomou essa decisão, escuta isso. Por causa da decisão da minha avó, irmãos, ela perdeu o que ela tinha.
Tudo. Mas eu fico pensando, vou fazer um desabafo rápido aqui. Quando a gente veio para Jesus, o que a gente esperava? Tem gente que vem para Jesus esperando um casamento, esperando a casa própria, esperando os seus problemas acabaram. Tem até umas igrejas que fazem uma promoção, né? Pare de sofrer. Está enganando o povo, irmãos. Tem gente que vem para Jesus como se estivesse saindo de um país para outro, para uma vida melhor. Mas escuta isso aqui. Quando Ruth deixa Moabe, ela está esperando uma vida melhor? Ela vai para uma terra que ela se identifica, mas o povo não identifica ela, não. Ela vai ser vista como estrangeira. Ela é moabita. Moabe está sempre em inimizade, em guerra contra Israel. Sua sogra não pode dar para ela o quê? Nada. Então quem é que vai ter que trabalhar para sustentar ela e a velhinha? A Ruth. A Ruth está indo sem perspectiva de casa, de casamento, de nada, para uma terra de inimigos, em que ela sabe que vai ser alvo de preconceito, em que vai ser vilipendiada, em que vai ter dificuldade de arrumar trabalho, em que vai ter que sustentar ela e Não era mais fácil ficar? Então tem gente que aceita Jesus dizendo o seguinte: não, agora vai melhorar. E deixa eu falar para você, às vezes a gente tem que aceitar Jesus, não é pensando que vai melhorar, não. É consciente do que a gente vai ter que abrir mão. Se eu vou para Jesus, algumas coisas não participam mais da minha agenda. Deixa eu falar de uma forma um pouco mais explícita. Nós estamos em família, amém? Família da fé, amém, estamos em família. Você não vai ficar chateada comigo, não? Até porque depois eu vou embora. E aí a pastora Débora fica com pepino aí. Irmãos, tem roupa que já não abriu mão. Pastor Jaime conta um exemplo de um um indivíduo que apareceu com uma agenda, queria contar meu testemunho. Qual é o seu testemunho? Aí abriu a agenda lá com várias fotos do passado dele. Ele hoje era homem, sempre foi homem, sabia que era homem, mas durante um tempo ficou confuso e viveu uma vida louca. E trazia as fotos da vida louca. Aqui eu desfilando na Sapucaí. Aqui eu com salto, com cabelo, com peito, com voz. Olha eu, era bonita, né, pastor? O pastor virou para ele e falou assim: meu irmão, por que tu não tacou fogo nisso ainda? Tem coisas, mulheres, escuta isso, na minha época era CD físico, tá? Então você tem um pessoal aqui da minha idade, um pouco mais velho, vai lembrar. Disco, CD, tem uns que não tem que estar com você não, minha querida. Isso daqui era da época que eu ia no Roberto Carlos. Roberto Carlos tem 100 anos de idade, você já está numa outra vibe. Você agora está servindo Jesus. Aí fica guardando as coisas, fica lá romantizando o passado. Não, meu primeiro namorado me deu isso aqui. Aí já está casada há 20 anos com outro cara. Tchau, adeus, goodbye, nunca mais Moabe. O Senhor tem chamado você, Ruth, para viver uma vida nova em Deus, uma nova identidade em Deus, para abrir mão de coisas boas por coisas melhores. E glória a Jesus, porque você tomou essa decisão. Se você está aqui hoje me ouvindo, eu tenho uma boa notícia. Você já entendeu a mensagem, porque você escolheu reagir. O fato de você estar aqui hoje já é um sinal de reação. Você podia estar em 1 milhão de lugares, mas você não ficou prostrada chorando suas lamúrias, se lamentando, indo para sei lá onde chorar pitanga. Você veio para a casa do Senhor. Então o Senhor está dizendo para você: honre a sua decisão de reagir persistindo até o final. Persista. E persista sem namoro, flerte com o que já foi. Você vai abrir mão de coisas boas por coisas melhores. Ruth sabia disso? Não sabia. Ruth estava achando que ia para uma situação pior. E é isso que é o tamanho da sua fé. Você não sabe o que você vai lá na frente, mas você sabe que de onde você veio não tem nada para você. Sabe onde a gente vê isso, mulheres? Me aproximando do fim. Escuta isso. Mar Vermelho. O povo está diante do Mar Vermelho e atrás tem o quê? Faraó. E atrás de Faraó tem o quê? O Egito. Será que ninguém pensou em negociar com o Faraó? Deixa a gente voltar. Não, Moisés é maluco. A gente não quer mais não, mudei de ideia, eu estou voltando, Faraó. Com certeza deve ter um louco que fez isso. Mas eu fico pensando, por que o povo decidiu ir para o mar? Olha o que Deus manda para Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Ele já tinha aberto o mar? Ninguém parou para pensar, ele mandou a gente marchar em direção ao mar? Ele ficou maluco? Ninguém pensou isso? Eu penso, eu leio o texto e falo, peraí, se sou eu, é sempre eu me colocando na história como uma incrédula, né? Senhor, trata meu coração. Irmãos, por que o povo foi em direção ao mar fechado? Talvez, no coração daquele povo,
tivesse uma fé semelhante à dessa mulher, que dizia assim: eu não sei para onde eu vou, mas eu prefiro morrer do que voltar para o Egito. Eu prefiro me lançar nesse mar, ainda que ele não se abra. Ele se abriu, porque a nossa fé tem recompensa em Deus. Mas ainda que ele não se abrisse, ainda, irmãos, que as portas se fechem para você, não é motivo para abandonar o Deus que te salvou e que te trouxe até aqui. Ainda que as coisas pareçam que estão dando cada vez mais errado, Ruth está preparada para o pior, porque ela sabe que de onde ela veio, ela não pode mais voltar. Mas a boa notícia é que ainda que você esteja dizendo: Senhor, que as coisas piorem, eu não vou te abandonar. Amém, obrigada, irmão. Bem discreto, amém. Ainda que as coisas piorem, eu não vou te abandonar. Quando você toma essa decisão, Deus vai fazer com você o que Ele fez com a minha avó. Minha avó perdeu tudo, viveu anos debaixo de uma opressão terrível, mas o que ela ganhou não se pode comparar. No funeral, no sepultamento da minha avó, irmãos, 3 filhos pastores, 6 netos que adoram ao Senhor até hoje, que levam o legado dessa mulher, e o marido que dizia: nunca houve mulher igual Teresa. Escuta o que eu estou dizendo para você: a decisão de sofrer por Jesus tem que ser uma decisão consciente. Você não veio aqui esperando um salário maior. Você não veio aqui esperando uma roupa melhor. Seu salto quebrou e você disse: se eu estivesse na macumba, meu salto estava aqui. Não. Estava não. Conheço gente que aceitou Jesus e perdeu o contrato. Que aceitou Jesus e já não podia mais estar com as mesmas amigas, com os mesmos colegas, com os mesmos papos. Perdeu indicações, perdeu posições. Mas tudo que você ganhou em Jesus não se pode comparar com as coisas que você abriu mão. Mulher, persista até o fim. Diante de Deus, irmãos, Ruth nunca imaginou que ia segurar nos braços o ascendente de Davi, que ia segurar nos braços o ancestral do rei de Israel. Irmãos, aquela mulher, quando entra dentro de um campo que ela não sabe nem de quem é, ela entra, a Bíblia vai dizer: por acaso. Que acaso? Esse autor não estava crente. Que acaso? Quando ela entra no campo de Boaz, ela entra para ser menos do que uma trabalhadora. Sabe o que ela era? Ela era aquele que ia atrás do segador para pegar os restos da colheita, o que o outro tinha que deixar, porque a lei obrigava que deixasse. Ela entra para ser tratada como a sub da sub da sub. Só que quando ela entra ali, na cabeça dela: eu sou a sub da sub da sub. Mas Deus olha para ela e sabe que está entrando a dona do campo. Quem entrou é Ruth. Quem é Ruth? Estrangeira, moabita, desprezada, viúva, filha, fruto de um casamento de 10 anos de esterilidade. Talvez a culpa seja dela, porque a culpa é sempre da mulher. Tudo que dá errado pesa em cima da mulher. Então vai, Ruth, vai com a tua vergonha, vai com o teu peso, vai com a tua dor. Mas quando você entrar, você não sabe que você já foi colocada ali pelo Senhor, por dona daquele campo. Nós não sabemos, irmãos, nos lugares em que nós estamos entrando, o que Deus está fazendo. Nós não sabemos o nosso destino, mas a gente continua caminhando. Preciso terminar dizendo para você as decisões que essas mulheres me ensinam: reagir, persistir e investir. Investir. Reagir diante do fracasso passado. O que não deu certo na tua vida que você continua sendo prisioneira disso? Uma empresa, um casamento, um filho, uma situação, um pai, uma mãe. Alguém lançou uma palavra contra você, alguém disse para você que nunca daria certo. Você fica pensando no lugar onde você mora, você olha para a conta bancária a cada 2 dias para chorar. Tinha uma amiga minha que ela fazia isso, ela abriu o aplicativo para chorar. Eu falei: para. Que isso, irmãos, que tristeza. Não, olha, não entrou nada. Eu falei: tá bom, vai ficar olhando para quê? Deus está dizendo para você: refém, prisioneira, não mais. Você veio hoje aqui para dizer, para acenar para Deus: Senhor, estou fazendo o caminho de volta para Belém. Senhor, eu estou aqui. Não sei com que roupa, não sei com que força, não sei com que ajuda. O Senhor é o Deus que levanta recursos. Irmãos, para cada Noemi que se levanta, Deus desperta uma Ruth para se levantar também. Para cada Ruth que se dispõe a fazer o caminho de volta, Deus levanta uma Noemi. Você já parou para pensar que toda essa história parece ser sobre Noemi, mas não é? O nome da história, qual é o título? Irmãos, você já pensou? Se Deus matou o marido e os 2 filhos só para levar Ruth para Belém? Noemi não ia concordar se perguntassem para ela. Você concorda que não? Acho que bom que Deus não pergunta para a gente.
Você já parou para pensar que Deus moveu toda aquela circunstância só para ouvir da boca de Ruth: eu não quero mais ficar em Moabe, eu quero ir para o meu povo e quero servir ao meu Deus. E lá Deus já tinha tudo preparado para Ruth. Deus já tinha o campo preparado, já tinha o marido preparado, já tinha o filho preparado, já tinha a descendência. Mas para que tudo aquilo acontecesse, não adiantava mandar uma carta: Ruth, por favor, se dirija a Belém. Não! Deus precisava que as circunstâncias todas no mundo as empurrassem a sair de lá. Tem tudo dando errado na sua vida porque Deus está te empurrando para as reações que Ele precisa ver de você. E quando você reagir, persista. Você vai entrar numa campanha de oração pela sua casa? Deixa eu contar o último testemunho. Meus 10 minutos foram embora. Deixa eu contar o último testemunho da minha avó. Minha avó, irmão, serva de Deus, um dia. Porque você sabe que esse negócio de que filho de crente, crentinho é mentira. Às vezes as pessoas olham assim e falam: nossa, você é uma bênção. E eu fico pensando assim: não sabem o que minha mãe passou. Minha irmã, depois eu conto, um dia eu vou contar. Irmão, você não tem noção da luta. Um dia meu avô, português, dono de padaria, um funcionário diz assim: olha, seu filho fulano, não vou dizer o nome, não convém, seu filho fulano esteve aqui com Cicrano. Irmão, Cicrano, má companhia, entendeu? Não vou falar mais nada, má companhia. No Rio de Janeiro você sabe que isso pode significar várias coisas. Má companhia. Meu avô já ficou... Mas ele estava fazendo o quê? Vieram comprar um maço de cigarro. Mas ele não fuma. Meu avô não fumava. Meu avô tinha outros problemas, mas fumar nunca fumou. Ele vira, não é crente, não tem temor de Deus, mas tem uma mulher crente dentro de casa. Vira para ela, cometeu enfim, sincericídio. Ô, Tereza, você sabe quem teve lá na padaria? Quem? Fulano com Cicrano. Cicrano? Má companhia. Fazendo o quê? Comprando cigarro. O quê? Irmãos, nesse dia eu aprendi com minha avó o que significa resistir, o que significa reagir diante da afronta do inimigo. Tem inimigo saqueando tua casa, tem inimigo querendo tocar nos teus filhos, colocando pensamentos na cabeça deles, colocando sentimentos, impulsos, amizades que não eram para estar lá. Minha avó chegou naquele garoto e falou: você tinha fulano por amigo até ontem. A partir de hoje, tua amiga sou eu. Onde você for, eu irei. Onde você estiver, eu estarei. Não vou dar sossego. Você vai sentir a minha respiração no teu cangote. De madrugada, você vai ver a minha sombra projetada sobre a sua cama, orando por você. Se você achava que você tinha vida, agora você não tem mais. Mas não vou perder meu filho para o diabo. Aquela reação da minha avó... Bom, acabou com a vida do garoto, tudo bem. Sabe o que aconteceu? O Cicrano desapareceu da história. Anos depois, Cicrano foi preso. E meu tio, pastor, homem de Deus, 01 da turma da marinha dele, terminou a carreira dele rejeitando almirantado, porque ele queria coisa maior. Alguém vai dizer: nossa, que mente brilhante, como ele chegou tão longe? Ele tinha em casa uma mulher desperta. Uma mulher disposta a reagir e que disse: eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão dos netos, dos sobrinhos, não vou abrir mão dos meus irmãos, não vou abrir mão do meu casamento, não vou. O que eu vou fazer é lutar, porque o Senhor te despertou, mulher. 3 verbos para a gente sair aqui nessa manhã, irmãs. Qual é o primeiro verbo? Reagir. Qual é o segundo verbo? Insistir. E o terceiro verbo? Investir. Por quê? Ruth sai de lá e ela disse: isso aqui não é uma aposta que pode dar certo ou errado. Não estou indo nessa viagem porque não tenho mais o que fazer. Eu estou nessa viagem investindo a minha vida inteira. Ruth vai para lá sem reservas, sem plano B. Você só tem futuro agora. Essa mulher chega lá, arregaça as mangas e começa a fazer o quê, gente? Trabalhar. É para isso que ela foi, é isso que ela vai fazer. Arregaça as mangas e vai no dia seguinte. A Bíblia não diz: passada uma semana de adaptação, de curso para entender a cultura local. O quê? Eu cheguei aqui, esse é o projeto de Deus, então eu vou investir tudo que eu tenho. Eu vou entrar de cabeça nesse negócio. É oração, é jejum, é vida com Deus, é jogar currículo por aí. Irmão, não vou ficar dando mosca. Não vou ficar... Mulheres despertas investem no projeto que Deus tem para elas. Não sei porque que Deus me chamou aqui para dizer isso para você, mas vou dizer. Desculpa, eu também sei dar. O Senhor não está mais aceitando, não. O Senhor quer ver o nosso investimento. Você está hoje aqui porque você está investindo na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua família, até na sua profissão. Por quê? Porque hoje vocês vão aprender sobre empreendedorismo, mulher. Para de ficar: eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho... Ruth sabia fazer o quê? Nada. Sei lá o que ela sabia fazer. O que eu sei, ela decidiu. Sabendo ou não sabendo, eu vou dar meu jeito.
Eu vou partir para a guerra. Eu vou arregaçar minhas mangas. Por quê? Porque esse lugar para onde o Senhor me mandou é aqui que eu verei frutificar. Elas chegaram no princípio da colheita. E a minha palavra para vocês nessa tarde é o princípio de uma grande colheita para mulheres que decidem investir no reino de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.